Amigas e amigos, um verdadeiro caos tomou conta dos Estados Unidos. Além do avanço descontrolado da pandemia da Covid-19, coronavírus, tem também o desemprego em disparada, tem ainda a questão da violência policial, que foi o detonador de uma grande revolta popular que se espalha pelo país, e tem ainda a condução desastrada do presidente Donald Trump. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, esse é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindo ao Outro Lado da Notícia. Eu peço aqui para você compartilhar, dar um like, se inscrever, e também você tem agora a opção de ser sócio, ser membro, ser sócio. Tem a possibilidade de você fazer uma contribuição ou então ser apenas membro, que aí não precisa fazer nenhuma contribuição. E isso é muito importante. Ser membro é gratuito e você vai estar ajudando bastante na difusão deste canal. A questão que se põe é que essas revoltas populares, elas surgem do nada, elas surgem espontaneamente, quer dizer, não tem um gerador, um detonador. É evidente que sim, quer dizer, numa sociedade com tremendas injustiças sociais, as questões das revoltas populares, elas estão sempre latentes. A qualquer momento ela pode explodir. É mais ou menos como um vulcão adormecido ou em inatividade, melhor dizendo, que dependendo das condições de temperatura e pressão, esses vulcões entram em ebulição. O capitalismo, por sua natureza, por sua essência, ele é um vulcão constantemente em condições de entrar em ebulição. Exatamente porque ele é um gerador de desigualdades, de injustiças, sobretudo. Todas as políticas que foram feitas aí ao longo da história do capitalismo, sobretudo no século XX, entraram num processo de destruição, de desmonte, o tal do projeto neoliberal. Nos Estados Unidos isso sempre foi uma questão mais presente. Na Europa isso foi mitigado com as políticas social-democratas, o keynesianismo, o estado de bem-estar social, quer dizer, houve uma mitigação dessas desigualdades, mas nos Estados Unidos isso nunca aconteceu, porque ali é a matriz do sistema, é o centro do sistema, e eles, evidentemente, que eles foram tentando impor as suas políticas, isso já logo depois do pós-Segunda Guerra Mundial, com os tratados de Bretton Woods, quando surgiram organizações como o FMI, o Banco Mundial e também o braço armado do regime, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aí no âmbito da Guerra Fria, né, na contenção do socialismo que emergia, que estava nascendo a partir da Revolução Russa e da constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também no processo da Segunda Guerra Mundial, as democracias populares que também marchavam para o socialismo no leste europeu. Aí fizeram um processo de asfixia política, de asfixia econômica e, sobretudo, de asfixia militar, para impedir que aquelas experiências prosperassem. Aí depois teve a Revolução Chinesa, teve a Guerra de Libertação no Vietnã, que houve a intervenção militar dos Estados Unidos, a carnificina que eles cometeram no Vietnã, e também na Coreia. Na Coreia, já no processo logo ali, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia foi também uma carnificina norte-americana, inclusive com o uso de armas químicas, e também no Vietnã houve uso de armas químicas. Aliás, é bom se dizer que no Brasil também se usou armas químicas na guerrilha do Araguaia. Nas biografias que eu fiz, sobretudo do Maurício Grabois, eu relato esses acontecimentos, o uso de armas químicas, o tal do desfoliante napalm, enfim, todas as atrocidades, as barbaridades que se cometem nas guerras de rapina, nas guerras imperialistas. Ou seja, as condições todas foram fermentadas ao longo desse processo. Aí chegou o projeto neoliberal, a tal da austeridade na Europa,
Aqui no Brasil nós tivemos a Revolução de 30, eu sempre digo aqui, o processo do Getúlio Vargas, do João Goulart. Depois chegaram os latrocidas para roubar, matar, destruir tudo que havia sido conquistado na lógica da expansão do regime militar, da Escola Superior de Guerra, a formação do grupo de generais latrocidas, que é o mentor ideológico do Bolsonaro, do bolsonarismo, os comportamentos nazistas dele, aí tomando copo de leite, claramente numa alusão à supremacia branca, ao nazifascismo, ou seja, todas as pintas e os indícios, as indicações de que este grupo bolsonarista é de fato um grupo de nazistas, de nazifascistas, com colorações diferentes, com, evidentemente, a história não se repete automaticamente, mas sim, a ideologia é nazifascista. E o que acontece nos Estados Unidos é exatamente essa questão, quer dizer, essa crise latente, essa guerra de classes latente, essa luta de classes latente que existe no regime capitalista, em qualquer país existe, e em determinadas circunstâncias ela entra em ebulição, ou seja, ela se manifesta como na forma mesmo da violência para se libertar da violência, da brutalidade do sistema, do regime. Aí tem uma questão que também precisa ser considerada, que é o problema do Estado. O Estado Nacional é fundamental. Existe uma ideia de que o famoso identitarismo, de que as condições das mulheres, dos negros, dos índios, enfim, a segmentação da sociedade, isso tem mais importância, isso é mais determinante, porque se trata da sobrevivência das pessoas, isso é mais importante do que o Estado. Eu estou ouvindo isso agora há pouco, que o Estado, a grande política, os partidos políticos, as organizações, elas vão sendo secundarizadas diante da emergência, da necessidade de sobrevivência, desses setores sociais que se multiplicam à margem da cidadania, sem poder aquisitivo, sem inclusão social, enfim. Isso é claramente uma política para impedir que essa questão de fundo seja resolvida. Ela tem que ser resolvida, sim, pelo Estado, por políticas de Estado. Então é importante, sim, defender o Estado, é importante, sim, ter o Estado a serviço da nação. Essa é uma questão fundamental. A questão a questão nacional, a tão falada questão nacional, isso não pode ser deixado de lado sob pena de se cair em esparrelas, com o poder do Estado, com a máquina do Estado em poder, das chamadas classes dominantes, com todo o seu aparato repressivo e de difusão da sua ideologia, não adianta nada organizar os segmentos da sociedade e dizer que é por ali que é preciso fazer a política efetiva, a política miúda do dia a dia. Isso tem que ser feito por políticas de Estado, e só os partidos políticos, as organizações representativas da sociedade, os partidos políticos identificados com o povo, só eles podem fazer isso. Portanto, a questão nacional sim, a questão do Estado é fundamental. Esta é uma luta que se trava hoje em dia, inclusive no campo democrático e progressista. A questão nacional, a questão do Estado precisa ser posta como um ponto central no embate político, na luta política. É um pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se isso vai resultar numa outra configuração, num novo sistema, não se pode dizer claramente, mas é evidente que emerge ali a lição de que a questão do Estado, a questão nacional, ela é fundamental. Sem uma força organizada para dirigir o Estado, para fazer com que o Estado tenha políticas voltadas para o atendimento do conjunto da sociedade, evidentemente priorizando os setores mais atingidos pela desigualdade social, pela injustiça social. Sem isso, não se pode dizer que há uma perspectiva de uma nova sociedade com fraternidade, com justiça, com democracia. Fica, portanto, a lição, e a gente pode debater isso, inclusive no Roda de Conversa, que a gente vai fazer daqui a pouco. Um abraço e até mais.